Cadê a Monique? Você tá falando sério, Micaela? Foi embora? Caô, Tinder chama isso. É? Não, ela tava toda aberta ali. Foi lá na sala, dá oi. De repente some, não falou nada. Isso é amizade. Gente, boa tarde. Espero que vocês aqui presencialmente estejam bem. Ei, vocês aí, vocês mesmo, tudo bem? A Mocréia, que chamei ela assim há 2 semanas atrás, dessa vez trocou. Não veio. Na verdade estava aqui, boicotou minha aula. Essa dobradinha Monique e Micaela é um perigo. Espero que vocês aí estejam bem, beleza? Semana passada a gente abriu essa temática, entender Getúlio Vargas, esse período conturbado da história. Não obstante, cai essas situações com uma certa frequência nos seus grandes vestibulares. Alguns vocês vão prestar a partir de dezembro. Estou pensando no universo das públicas, né? Unifesp em dezembro. E a partir de janeiro e os demais meses vem aí uma agenda bem extensa de várias e várias instituições que vocês vão prestar. Portanto, esse período é bem importante para que tenhamos aí algumas convicções, a fim de entender o que está acontecendo com o Brasil e quais serão os seus desdobramentos. A partir do momento, lembrando que Vargas passa a compor uma trajetória diferente na vida política do Brasil. Passa a compor e inaugurar uma onda de situações que, de forma bem simplista, a gente atribui essa onda de situações como populismo. Para muitos historiadores, Vargas foi um populista sim, não obstante porque ele manobrou, controlou as massas, o povão, mas não só controlou, atribuiu ao povão uma série de mazelas. Para considerar essa série de mazelas, a gente conversou isso na semana passada. Fica aí a evidência da legislação trabalhista como meio de entender uma dinâmica da qual Getúlio Vargas passa a não propor, mas trazer de diferente para o cotidiano político brasileiro. Lembrando que essas massas, a classe trabalhadora, era expoliada, era vitimizada, ausentava ela aquilo que era normal fora do Brasil, né? A gente está falando de um país que está transitando do ponto de vista econômico. Deste modo, Vargas vai alterar a economia agrária exportadora e trará, a partir das evidências pós-crise de 29, uma economia mais dinâmica, mais intervencionista, coisa que várias nações do mundo passam a adotar depois da crise de 29. Então o Brasil será, a partir dos anos 30 para frente, um país marcado pelo keynesianismo também. De várias simplificações da teoria do Keynes, a intervenção do Estado na economia é uma das mais, talvez, eficazes para esse contexto adotado aqui. Portanto, a partir dos anos 30, o Vargas passa a colocar em pauta toda aquela demanda de situações que atribuía como populismo. Isso é uma mão levantada? É que você está com o lápis assim, pensei que você estava brincando. Assim, professor, eu estava estudando, acho que, sei lá, eu estava estudando, isso não vem ao caso. Surgiu uma dúvida que eu escrevi aqui. Por que Góes Monteiro ameaçou avançar com 30 mil homens sobre o Rio de Janeiro caso o poder não fosse entregue ao Getúlio Vargas? Tá. Isso é coisa da Revolução de 30, que a gente falou isso semana passada. Mas vamos por etapas. Independentemente do número, 30 mil homens, organizado pelo núcleo oposicionista, de jovens que vêm daquele movimento tenentista que a gente passeou na semana passada, o Góes Monteiro justificava que através da Revolução de 30, só recapitulando, a Revolução de 30 foi um golpe armado organizado pelos tenentes e por uma parte da sociedade brasileira, minoritária, porém conservadora e muito importante para trazer Getúlio Vargas. Lembra que este grupo que organiza aí a Revolução de 30, inclusive o nome do Góes está aí. Enfim, esses caras apoiaram, a partir de Góes e de outros interlocutores, vão fundar essa junta provisória para trazer essa revolução, que nasce com o apoio desses setores da sociedade brasileira. Então o que rolava?
pouco antes, depois da crise de 29, foi eleito a República Brasileira para manter as oligarquias no poder um nome de estação, Júlio Prestes. O Júlio eleito manteria as oligarquias da forma que estava fluindo antes da sua ascensão. Portanto, com a própria demanda da crise de 29 e com o assassinato do sobrinho de um político de nome aí, Albuquerque Cavalcante, enfim, esqueci o nome do cara que morreu em Recife, começa a surgir no Brasil uma série de rumores. Rumores organizados por grupos de militares e esses coletivos minoritários que passam a compor a estrutura das forças da Revolução de 30. Antes mesmo de assumir a presidência do Brasil e manter as oligarquias, o Júlio sofre o golpe de Estado. Não só feito pelos militares, do qual você trouxe o nome de um interlocutor, mas há vários. Mas, não obstante, pela força dessas oligarquias, que romperam com Minas e com São Paulo e fundaram um bloco, para além das oligarquias, as camadas urbanas e a burguesia industrial. Perceba aqui que não tem povo, primeiro item interessante para se pensar, né? É a manutenção do elitismo, porque a gente não visualiza, não vislumbra o povo aqui na composição desta República de Getúlio Vargas. Portanto, Vargas sabia que o povo estava órfão do ponto de vista partidário, do ponto de vista político. Então é essa situação que antecede a essa articulação que você ressaltou. Tem mais alguma? Então vamos lá, da demanda. Então quando a gente fala do Vargas, é um populista sim, porque ele consegue manobrar vários e vários interlocutores. A partir das forças minoritárias, ele passa a compor o governo que a gente começou a discutir na semana passada. Então esse governo de 1930 a 34 é a fase provisória de Getúlio Vargas. E aí a lousa está relativamente simplista para trazer elementos que a gente conversou na semana passada. Ou seja, entre os anos 30, primeira etapa dos anos 30, o Vargas vai modificar muitas estruturas. Ou seja, resuminho, período marcado pela Revolução, ou seja, assim dialoga com esse slide que vocês já receberam. Além da Revolução, Vargas vai quebrar o sistema econômico, a gente falou isso na semana passada, ou seja, quebra a economia que era agrária e exportadora e traz uma nova dinâmica. Dinâmica esta que o mundo passa a apresentar pela lente dos Estados Unidos, o tal intervencionismo estatal. Isso é muito importante para a gente ter uma convicção econômica e política do mundo. Então, quebra do sistema oligárquico e o intervencionismo estatal. É as características gerais que norteiam esse período. Além disso, lembra que a gente conversou na semana passada? Vem aí os elementos que constroem a Revolução de 32, ou seja, São Paulo putinha, enfurecida, com um golpe, putinha também com a questão econômica que quebrou, o sistema oligárquico foi substituído, não só político, mas econômico. Os paulistas estiveram putinhos, a gente falou isso semana passada, um resuminho só para a gente saber o que está falando, e aí os paulistas vão mobilizar esta revolução para tentar destituir Vargas. Lembrando que dos vários elementos que a gente conversou sobre essa revolução na semana passada, não obstante, os paulistas lutavam pela constitucionalidade. Então eles criticavam a fase política de Getúlio Vargas, porque o Vargas está no governo provisório. E destituiu quem, Vargas? As oligarquias, cafeeira, da qual os paulistas também estão enfurecidos. Lembrem, os paulistas, economicamente falando, compõem um período muito importante no final do XIX, pela primeira metade do século passado inteiro. Até o Vargas e aqueles grupos minoritários destituíram os paulistas. Enfim, então é um período marcado também por essa revolução e pelo populismo. Turma, o populismo fica evidente para quem entende mais ou menos, que é o conjunto de fatores que passa Vargas a, de forma bem singela e simples, a manipular a classe trabalhadora. Olha, historicamente no Brasil, não sei se eu já falei isso aqui, turma de vocês, ou em um dos lugares que eu dou aula sobre esse período histórico aqui. Getúlio Vargas e Lula têm uma evidência muito grande em relação ao que ambos fizeram, no que diz respeito a estar na atividade com a classe trabalhadora. Ao compor para a classe trabalhadora e para a classe média alta uma série de benesses em face das próprias chamadas políticas públicas. É sabido por vários interlocutores, nem precisa estudar muito a história política do que aconteceu no Brasil de 2002 para frente, que nós saímos de uma posição
social negacionista e passamos, a partir de uma série de ondas de políticas públicas, engendrar uma série de medidas. Nasce o ProUni, do qual a maioria vai usar futuramente. Nasce o Sistema Integrado de Seleção Unificado SISUC, do qual a maioria vai usar futuramente. Como uma série de outras demandas para tentar, por vista social, canalizar aos mais vulneráveis, os pobres, uma acessibilidade que a história da República no Brasil não dava essa condição antes de Getúlio Vargas. Então, a Unicamp no vestibular de 2018 ou 2017, se eu não tenho, enfim, mas ou 17 ou 18, a Unicamp pediu para os alunos e as alunas observarem o fenômeno varguista e o fenômeno lulista. São farinhas, a grosso modo, do mesmo saco, dada a separação do ponto de vista da trajetória política de cada um, porque tem uma separação um tanto quanto clara para a gente analisar. Mas, independentemente disso, Vargas traz a legislação trabalhista e vai regularizando uma série de mazelas que não havia, como, por exemplo, férias não havia para a classe trabalhadora, lei do salário mínimo era inviável, jornada de trabalho passa a ser inserida a partir da legislação de 32, indenização ao trabalhador na demissão sem justa causa passa a surgir a partir dessa manipulação, desse populismo e da legislação trabalhista. Regulamentação do trabalho da mulher e da criança, a mesma situação, como não obstante, proteção às grávidas e uma série de outras várias demandas. Isso é muito importante para que ele passe a representar aqueles que de fato necessitam ser, a grosso modo, observados. Lembrando que o Brasil até então não havia nenhuma lei que a classe trabalhadora pudesse, portanto, se sentir confortável. É a partir dessas decisões colocadas em pauta em 32 que a classe trabalhadora passa a, evidentemente, ser fielmente agraciada por Getúlio Vargas. Isso é muito importante, turma, para entender esse período que a gente vai falar hoje, o constitucional. Porque uma vez que ele coloca essas práticas para existirem, ele vai ganhar uma agraciação majoritária da população. Deste modo, independentemente do que ele fizer, que ele vai fazer, vai rolar uma ditadura, tem até um canto aqui, ó, ditadura do Estado Novo, a Olga vai ser presa, exilada para a Alemanha nazista e vai morrer no campo de Bergen-Belsen. Portanto, é uma fase arbitrária, violenta e demoníaca de Getúlio Vargas. Ele vai inserir uma série de práticas arbitrárias, mas independentemente disso, a classe trabalhadora está sendo sanada com políticas públicas. É muito parecido com a ditadura de 64 a 85, que boa parte da população brasileira daquela época vislumbrava o tal milagre econômico do general Médici. Pressupunha que, em face do economicismo, as atrocidades que compunham aquele período da ditadura, a barbárie, extermínio, desaparecimento de várias pessoas, então havia, a grosso modo, uma economia que ignorava esses paradigmas torturadores. Mas era só apenas uma mínima ideia de intervenção e de um governo que, por um lado, crescia economicamente, pelo outro lado, a barbárie, o extermínio e as torturas rolavam veementemente. É muito parecido com o que vai rolar aqui, a gente vai chegar daqui a pouco. Mas essas situações vão dando para Getúlio Vargas aí um caldo importante para ele ser, independentemente de quem eleito num determinado momento, que a gente vai falar já já. Então essa situação a gente falou na semana passada, essa aqui também. E aí, depois da revolta de 32, o Vargas começa a minimizar parte da população que exigia uma nova Constituição e que discutia, não obstante, com o fim da provisão, o fim desse governo para a entrada desse, para tanto ele deveria acabar com a Constituinte de 1891 e trazer uma nova Constituição. Ei, turma, entre muitos dizeres, eu não sou jurista, eu sou historiador, entre muitos dizeres, Constituição é um regime de lei que rege uma nação. Para que haja uma Constituição, acima de tudo, o povo, e não só o povo, né, mas os tais três poderes têm que ser autônomos. Ou seja, há uma soberania que deixa, portanto, que cada um de seus poderes seja autônomo e nenhum se sobressaia um sobre o outro. Antes, não havia soberania na Constituição de 1891, até porque nem todos participavam da trajetória política, como as mulheres, por exemplo. Não só as mulheres, mas as pessoas que viviam numa posição de vulnerabilidade. Analfabetos não votavam e o voto era, a grosso modo, interpretado pela renda das pessoas que compunham o período da chamada República Velha, das oligarquias ou do café com leite. Então não dá para pensar em democracia naquele contexto
que a história apresentava durante os primeiros anos da República. E aí o Vargas, para tentar ganhar ainda mais partidários para sua manutenção, ou seja, para o seu continuismo de 15 anos, ele vai propor para deputados dialogarem a construção de um documento que foi oficializado em 1934. Turma, isso aqui é muito importante para pensar na via democrática brasileira. É muito importante. E Vargas é importante porque sobre ele nascem duas constituições. Essa de 34 e a do Estado Novo de 37. Então é importante, independentemente desta aula, vocês buscarem e saberem diferenciar Getúlio Vargas em 34 e daqui a pouco em 37. Até porque aqui uma série de situações vão surgir de diferentes, que não havia, como o voto feminino, a extinção da vice-presidência, eleições diretas e universais com voto secreto para alfabetizados com idade igual ou superior a 18 anos. Isso não existia. Que é a tal soberania dos três poderes e a independência. Essa Constituição foi liberal e centralizadora, liberal do ponto de vista político, centralizadora da mesma faceta. É presidencialista e federalista porque a primeira de 1891 era República Federativa Estados Unidos do Brasil. Então isso é mais um indicativo de que não havia independência dos três poderes. Pelo contrário, havia um atrelamento dos nossos poderes, em particular com a Constituinte americana, a Constituição americana. E aí tem uma série de dizeres aqui que foi incorporado na Constituição de 34, né? Divisão entre as câmaras, justiça do trabalho, propriedade nacional, ensino obrigatório, não havia obrigatoriedade do ensino no Brasil, só perceba que isso aqui é muito importante, né? A obrigatoriedade do ensino em décadas, isso pode combater com a desigualdade, possa contribuir com a inserção dessas pessoas ao universo acadêmico e, evidentemente, a economia dessas pessoas agraciadas pela obrigatoriedade do ensino pode alterar. Até porque a educação, já dizia Paulo Freire, é o único pilar de transformação. Eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, não existe outro. A não ser que aqui a gente se alicia ao crime, à prostituição ou ao tráfico de droga, que é uma via simples, mas também é muito rápida. Mas são escolhas, né? Mas a educação demora, mas é gostosa ao seu final. Então tem uma série de situações com a Constituição de 1934 que não existiam no Brasil do ponto de vista da sua própria legalidade. Mas tem algo muito interessante para se pensar a fim de justificar futuramente o Estado Novo. Mandato de segurança. Olha, turma, em momentos de instabilidades sociais, políticas e econômicas, é uma prerrogativa do presidente ainda vigente na Constituinte hoje, tudo bem? Então imagine que o atual presidente, o Jair Messias Bolsonaro, alegando instabilidade política, social e econômica, ele tem uma prerrogativa que está na Constituição. Ele pode criar um mandato de segurança, fechar o Congresso Nacional e decretar um estado de sítio. Isso está na Constituição. Olha, turma, se não trocaram de lá para cá, deve ter algum interesse minoritário para que haja ainda na Constituição, a atual, de outubro de 1988, uma prerrogativa que deixa o Estado ser literalmente centrado e controlado pelas forças do Executivo. Ah, mas é em momento de instabilidade. O que é instabilidade, turma? Imagine se o Brasil vir após a morte do rapaz que violentamente foi agredido pelas mãos brancas da polícia gaúcha. Imagine se de fato aqui vira os Estados Unidos, quando em face da morte bárbara do George Floyd, a população começou a ocupar vários e vários estados, inclusive atear fogo na delegacia, por exemplo, que nem aconteceu em Minneapolis, nos Estados Unidos. Imagine se aqui as pessoas tomam consciência de classe de fato e acaba com a polarização política e começam a entender que o problema de fato é a ausência de reconhecermos que somos uma sociedade sim racista e que parte desse racismo ainda é interpretado principalmente no Poder Executivo, porque o vice-presidente deixou evidente depois num discurso que não, o racismo não existe no Brasil, querem importar o racismo para cá. Ora, ou ele vive em Nárnia, ou não sei que país esse cara vive, sabe, de fato. Porque a fala desse vice-presidente empodera as pessoas que não têm discernimento de fato para entender que o racismo, ele existe, está aí. Ninguém morre a 23 minutos por acaso. Quer dizer que existe um dado cientificamente comprovado que a cada 23 minutos um jovem negro morre violentamente no Brasil. E quer dizer que isso não é racismo? Mas estão importando isso para cá, né? Então, se essas pessoas falam nessa magnitude, é óbvio
que os demais vão acreditar. Então, essa ideia de mandato de segurança é uma prerrogativa que o presidente pode usar. Se há instabilidade política, social e econômica, ele pode decretar estado de sítio e fechar o Congresso e iniciar uma trajetória de inviabilidade da qual a gente conheceu por 21 anos. Enfim, então essas medidas adotadas na Constituição foi importante e soberana, porque alguns meses depois Getúlio Vargas vai disputar aí sim, não mais provisório, né, por conta do golpe, mas agora eleito, vai disputar a presidência com o senhor Borges Medeiros, que era um político de representatividade pequena, mas de uma economia muito importante, né? Independentemente de quem Vargas fosse disputar, se fosse com qualquer pessoa aqui, ele ganharia fácil, haja vista o controle da classe trabalhadora e uma série de outras situações que o empoderou. Muito parecido com o que o Lula fez de 2006 para frente. Primeiro mandato foi instável, não estou discutindo corrupção, isso é visível, estou discutindo política pública. No segundo mandato ele teve aí 86% de percentual de voto, isso é algo extremamente importante para pensar em muitas coisas. Alguém só é eleito com uma margem de voto dessa magnitude, haja vista tipo de política pública que ele fez, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Por isso que Lula e Vargas veementemente são comparados numa prerrogativa de entender política pública de uma forma consensual. Enfim, então Vargas se coloca para disputar as eleições de meados de julho de 1934 por meio da Constituinte e da Constituição, e principalmente desse controle da classe trabalhadora por meio da legislação trabalhista. Vargas foi eleito por uma quantidade de votos assustadora. Eleito, ele passa de forma indireta a ocupar a cadeira presidencial, agora sim, né, para atender a necessidade de um colegiado a partir de uma própria Constituição. Ele deve respeitar a Constituição. Olha, ele vai fazer isso soberanamente como ninguém, ele sabe manipular, ele sabe jogar. Vargas é um cara muito interessante. Indiquei na semana passada um podcast que sei lá se vocês ouviram ou não me diz respeito, mas indico de novo, que é interessante para conhecer o Getúlio Vargas. Tem um podcast que chama Presidente da Semana, é bem interessante para vocês ouvirem e conhecerem um pouquinho da trajetória de todos os políticos que ocuparam a República Brasileira, desde o Deodoro até o atual. É bem legal, uma conversa com vários historiadores que entrevistam pessoas e personalidades que fazem biografias de cada um desses presidentes que ocuparam a cadeira presidencial brasileira. Tá, essa etapa do Vargas aqui, turma, é do caralho, carregada de vários simbolismos. Em 1934 já havia no mundo declaradamente uma ascensão dos estados totalitários. Quando vocês forem encontrar com a sua prova no futuro próspero, ou pegar aulas para acrescentar sobre o nosso cotidiano aqui, estados totalitários é o nazismo e o fascismo. Esses estados ascenderam pós Primeira Guerra Mundial. Então ascender é aparecer e ganhar projeção. Por várias situações políticas, sociais e econômicas, o nazismo e o fascismo crescem a partir de 1919. Mas é a partir da crise de 1929 que o nazismo e o fascismo crescem majoritariamente, não só na Itália e na Alemanha, mas em várias regiões do planeta que passaram a adotar perspectivas totalitárias. Ei, professor, e o que é totalitarismo? Lembro da minha professora na escola ABC ou do meu professor na escola ABC falando disso, mas eu esqueci. Totalitário é unipartido, beleza? É só um partido. Então é unipartido. Totalitário é anticomunista, totalitário é antiliberal, é militarista. Totalitário, em particular no caso dos alemães, se declararam de forma bem óbvia em perseguição aquilo que a gente tem que tomar cuidado, minorias não, né? Porque negro no Brasil não pode ser tratado como minoria, porque é a maioria, segundo um censo, né, de recente, mas negros foram caçados, judeus foram caçados e a comunidade LGBT também, e foram caçados também ciganos. No que diz respeito ao nazismo, tem a palavra que interpreta a caça a essas oposições, antissemitismo. Então os nazistas criaram uma política de extermínio daquilo que é entendido, mesmo que de forma minoritária, né? Mas o Hitler vai caçar essas minorias e criar uma forma de colocá-las dentro de um determinado espaço para eliminá-las numa projeção mais rápida, o tal campo de concentração, onde o holocausto vai rolar de uma forma assim bem paulatina e extremamente bárbara. Essa evidência dos estados totalitários ganha projeção a partir dos anos
30 é quando a crise de 29 aponta para o mundo inteiro que há uma crise econômica. E Hitler nunca foi eleito, ele de fato deu um golpe junto com a SA, a SS e a Gestapo, levando, portanto, o chanceler é como se fosse um presidente na Alemanha, a ceder em meados de 1933 a chancelaria para o Hitler, e o partido nazista passa a ocupar o Reichstag, que é o parlamento alemão. E a partir de 34, o Hitler passa a impor, em nada a propor, tudo aquilo que estava no livro, o Mein Kampf, um livro de memória, grosso modo uma biografia, livro este escrito no cárcere, quando entre os anos de 1922 a 23, numa tentativa de dar um golpe de Estado, né, o tal golpe da cervejaria, o Hitler e o grupo do qual ele compunha acaba, ele em particular sendo preso, vive um tempo no cárcere e ali ele escreve o Mein Kampf. Lá, este livro, né, para quem, enfim, já leu, não leiam, não é um livro legal para ler, lê Paulo Coelho, que é mais gostoso, enfim, é um livro de memória do qual ele deixava evidente o que ele faria em relação ao que o mundo inteiro entendeu, né, contexto da guerra e todas as outras situações de atrocidade. Então a gente tem nesse contexto que o Vargas passa a assumir o totalitarismo crescendo, o fascismo com Mussolini, o nazismo, temos também a União Soviética com Joseph Stalin, então a gente tem aí uma tríade na Europa apresentando uma, a grosso modo, solução para sanar a crise de 1929. Mas os Estados Unidos já está aí, já se reergueu, com Roosevelt, com o New Deal, já tem uma proposta keynesianista, intervencionista estatal, bem interessante. Mas o Getúlio Vargas, que é um negociador malandro como ninguém, ele vai sim, turma, trocar ideia com Hitler, trocará a ideia com Roosevelt. Interessante ouvir o podcast que eu indiquei aí, porque o historiador entrevistado, o Boris Faltz, vai dizer que Hitler e Vargas trocavam como se nós trocássemos hoje um SMS, um WhatsApp. Na época eles trocavam felicitações, né, por telegramas, por correspondência. Imagina um presidente do Brasil trocar ideia com um dos caras que é considerado um dos maiores genocidas do século passado. Isso nos faz pensar que em um determinado período da República Brasileira o Vargas vai ter uma ligação intimista com o nazismo. Isso é evidente, a Olga, a gente vai falar dela daqui a pouco, ela foi extraditada para a Alemanha nazista. Por que extraditou a Olga para a Alemanha? Porque o Brasil é nazista? Obviamente não, mas o presidente da República tinha uma identificação, do ponto de vista de aproximação, com o regime do qual Adolf Hitler postulava numa parte da Europa. Enfim, então é um contexto pesado, de 34 a 37, né, de lutas internacionais, essa tríade que eu acabei de citar, fascismo, nazismo e comunismo, mas também é um período de recuperação econômica por conta do fracasso da crise de 1929. Tá aí, turma, entre muitas situações para a gente entender o que a Segunda Guerra Mundial vai trazer. Porque, de fato, essa tríade aqui vai provocar a Segunda Guerra Mundial. Em particular, esses dois grupos totalitários vão provocar a Segunda Guerra Mundial. Esse país, a Alemanha, provocará novamente uma outra guerra para resolver impasses da primeira. Mas, enfim, então a gente está vivendo um momento de polarização ideológica no mundo, né? Essa minha própria colinha aqui está trazendo um pouquinho essas evidências. E o Vargas está aí. Economicamente ele precisa manter o intervencionismo estatal, do ponto de vista social ele precisa manter o apoio à classe trabalhadora, para tanto ele vai olhar no horizonte quem são as pessoas que ele pode negociar para trazer proventos para a economia brasileira. Então é evidente que ele vai, insisto novamente, discutir, comercializar e vender suprimentos para a Alemanha nazista e também para a Itália e, não obstante, para a Rússia e principalmente para os Estados Unidos. Então é um momento interessante. Nesse momento interessante de polarização ideológica no mundo, não titubeie de pensar que o Brasil também vai vivenciar essa onda de polarização. Então haverá um partido brasileiro de origem fascista, com as mesmas características, por exemplo, que o fascismo criado por Benito Mussolini na Itália trouxe. É só observar aqui, ó, lá na Itália era camisa pardas, aqui era camisa verde. Se você dá um Google rapidinho e colocar características gerais do fascismo e depois colocar características gerais da ação integralista brasileira, é a mesma coisa, turma. Então, um cenário de polarização ideológica, período marcado pela constitucionalidade de Getúlio Vargas, essa polarização chega no Brasil. Então,
Então, aqui no Brasil, a partir de 34, políticos vão tentar, em 38, se de fato houvesse essa eleição em 38, políticos vão tentar indicar intenções de governabilidade apresentando essas ideias das quais o mundo está vivenciando. Então, um cara chamado Plínio Salgado postulará, esse cara aqui, postulará a ideia de defender a República Brasileira. Trará para o Brasil a evidência de um Estado totalitário, se de fato ele fosse eleito, tá? Porque aqui, do ponto de vista da própria obviedade, esses caras são pequenos, eles não conseguiriam, como os comunistas, dar um golpe de Estado. Mas os comunistas vão articular um golpe de Estado em 35, e a gente vai ver isso daqui a pouco. E eles também vão tentar dar um golpe de Estado em 38, os integralistas, mas são grupos minoritários, de participação ínfima, mas de todo modo, o cenário de polarização política é interessante para perceber que essas situações não está isolada do panorama, ou seja, o Brasil não está isolado dessas situações de polarizações que está rolando lá fora. E aí, turma, aqui há dois grupos para a gente pensar que faz parte dessa fase constitucional de Getúlio Vargas. Então eu chamaria esse grupo de extrema-direita, e, enfim, não sou eu que chamo, né, inclusive os vestibulares, até porque dialoga com o fascismo. Turma, o Brasil apresentou, no contexto que a gente está tratando, tanto fascista como nazista. O partido nazista, o maior partido nazista fora da Alemanha era no Brasil. Só para você ter ideia como o Brasil sempre flertou com ideologias autoritárias, seja ela de esquerda ou de direita, mas sempre flertou, sempre esteve à frente de ideologias autoritárias. Tem um filme que chama O Menino 23, bem interessante, que ocorreu ao Oscar há 2 anos atrás, de melhor documentário brasileiro, que é de um professor, inclusive, muito respeitado da Unicamp, que fez a temática da construção de partidos autoritários no Brasil e foi estudar esses partidos, observando escolas no interior de São Paulo, né, que foram construídas com suástica, tijolos com suástica. Isso evidenciava que no Brasil havia escolas de disciplinar a juventude a atribuir a ideia do arianismo aqui no Brasil. Então essas coisas chegaram aqui, turma. Então é interessante a gente visualizar isso um pouco. Então o que esse grupo, Ação Integralista Brasileira, desse cara aqui, o Plínio, ele propunha? Do ponto de vista, uma extrema-direita. E, professor, o que é a diferença entre extrema-direita e direita? Porque eu nunca soube falar, professor. Eu escuto a TV falar, é direita, é a esquerda, é extrema-esquerda, é extrema-direita. E o que é centro? Eu escuto isso na TV, vejo meus amigos falarem, e, portanto, eu nunca cheguei a uma resolução sobre o que é isso. Direita, turma, do ponto de vista político, só assim um resumo bem simplão, do ponto de vista político, direita são grupos que dialogam principalmente com grandes empresários. Para além de diálogo com grandes empresários, a direita tem uma política conservadora, principalmente na ausência de políticas públicas. Mas jamais a direita vai dialogar com a ditadura. Jamais a direita será autoritária. Jamais a direita será intervencionista, que não seja na economia, do mais tranquilo. Então a direita é uma via liberal do ponto de vista político, econômico e social. E a esquerda? Olha, tem várias formas de entender a esquerda. Tem a esquerda centro, tem a esquerda radical e tem a esquerda autoritária. Tem várias formas, mas de uma forma mó simplona, que nem fiz com a direita, por exemplo, a esquerda dialoga com as massas, a esquerda é contrária ao liberalismo e o intervencionismo econômico dos grupos de direita, a esquerda é favorável à reforma agrária, a esquerda é favorável à estatização, a esquerda é favorável a políticas públicas. Ponto, simplificando. E o centro é o oportunismo. O centro dialoga com quem está ganhando. Você pensa, por exemplo, na Revolução Francesa, para entender essa ideia, porque dizem aí que nasce essa composição de direita, esquerda e de centro na Revolução Francesa. Depois que a Revolução Francesa chega, girondinos, jacobinos e sans-culottes vão sentar para discutir politicamente a França pós a Revolução. Então, do lado esquerdo, vestido de vermelho, estará o povão. E do outro lado, a direita, que vai dialogar com a manutenção da monarquia, só que constitucional. Dizem, né? Ei, professor, e extrema-direita? Olha, extrema-direita e extrema-esquerda bicam da mesma situação. Mas em que sentido? Porque ambos são autoritários.
ambos perseguirão grupos para ascender ao poder. Em que situação? Me dê exemplos, professor. Olha, acabei de falar, por exemplo, de Mussolini e acabei de falar de Adolf Hitler. Perseguiram os seus opositores para ascender no poder. Joseph Stalin fez isso depois que Lenin morre. Em 1924, o Stalin assume. Lembra que quem assumiria era o Leon Trotsky, que teve uma relação com nada mais, nada menos do que Frida Kahlo. Acho que vocês já devem ter ouvido falar mais ou menos de Frida. Uma mulher muito importante, quem não sabe vai lá o Google, ajuda, o Netflix tem um filme sobre ela. Bem interessante a propósito. Enfim, portanto, a extrema esquerda e a extrema direita, elas para ascenderem ao poder não pela via democrática, elas fazem respectivamente um caminho muito próximo, autoritarismo, eliminando evidentemente aqueles pares do qual inviabilizam o seu progresso político. Feito relativamente isso, está aqui, evidências desses grupos aqui no Brasil. Em meados dos anos 30, ou seja... Não, pode falar. Pode falar. Não, você é mais importante. Esses nomes que você citou, tipo Adolf Hitler, Mussolini, enfim, eles eram de extrema direita, não era? Sim. E os principais, assim, vamos supor, os principais nomes que causaram genocidas. Isso. Que nem você disse, o Hitler foi o maior genocida do século passado. Não sozinho, tem muitos aí no meio. Sim, mas aí os principais genocidas, assim, como pais das tragédias, assim, que a gente mais conhece, assim, são de extrema direita, não é? Sim, sim. O Hitler, o Mussolini, não é? Então, uma forma de caracterizar a extrema direita, ela é mais violenta do que a extrema esquerda, não é? Então, depende, Mica. Depende muito. Muito, tá? Vamos pensar que a China vai viver um período com Mao Tse Tung e a China será, e foi, e ainda é comunista. Stalin governou a União Soviética de 1926 até meados dos anos 50. E o Stalin também comandou um assassinato às oposições. Então depende muito, Mica. É que há muitas formas de traçar isso. Só que como eu sou de esquerda, eu vou tomar uma posição política e não é legal, tenho que manter a neutralidade para respeitar a posição plural da sala de aula, beleza? Porque eu atribuiria a afirmação da sua fala pensando que o capitalismo e as corporações que são consumidas pelo capitalismo é uma via de pensar na manutenção da extrema-direita. Justamente porque o capitalismo elimina direitos da classe trabalhadora. É porque eu sempre vi a direita, a extrema-direita, totalmente contra o povo. Sim, principalmente... Pode ter exceção, mas acho que... Não, acho que nem existe, não. Sendo bem sincerão, não. Hoje em dia, por exemplo, a gente vai pegar o Bolsonaro... E aí atribuiria ele como de extrema direita. Mas ele foi eleito por um partido de direita. O partido que ele pertencia no passado, o PSL, nunca nenhum indivíduo, exceto ele, havia falado antes dele do Carlos Eugênio Brilhante Ustra, um militar que torturou e ficou evidente. Uma pessoa que fez aquilo, uma homenagem assim ao Ustra, é uma pessoa que, tipo assim... Não dá, né? Exato. Literalmente, a gente não vai falar, óbvio que não tem como comparar o Bolsonaro ao Hitler, claro, não tem comparação, porque o Hitler foi um genocídio e tal. Só que, tipo assim, são ideias muito... que levam pessoas a tratarem uma determinada situação. Então, não precisa apertar o gatilho, Mica. Você basta falar que alguém vai lá e faz. O autoritarismo não necessita, principalmente, que o indivíduo em particular aperte o botão e envie exército para atacar a região tal. Basta ele falar. Porque os seus seguidores, como se fosse uma seita religiosa, vão seguir e fazer. Independentemente de quem. Isso acontece, Mica, ainda hoje, em vários cantos do mundo. E é visível. Você ia falar, parça? Sim. Diga. Então, eu ia completar o que ela falou, que tipo, ela falou do Bolsonaro, falou sobre o Ustra. Mas também teve o Jean Willis que falou sobre o Che Guevara. Sim. Que também matou muita gente. Sim. Fidel Castro, também Sim. cubana. Sim. Mataram muita gente. O comunismo mata até hoje. Sim, como a extrema-direita também. Sim. Então, é que aí eu vou falar o que eu disse há pouco. Eu tenho uma posição política minha, mas não convém aqui, beleza? Em respeito às individualidades, é claro, né? Aqui não é um curso de formação política. Estou dando aula de história.
E eu até concordaria com você, Mica, mas aí eu, né, entraria em desacordo com a maioria e não é esse a problemática aqui. Eu não posso atribuir numericamente. É muito parecido com o seu pensamento político. Eu também. Tá me convidando para tomar uma cerveja. Se eu não te conhecesse desde esse tamanho, tudo bem. O meu pensamento político é muito parecido com o seu e eu já percebi isso. Sim. Que ele disse. Mas é que, tipo assim, aqui a gente tava falando do Bolsonaro, presidente da República, então ele, tipo assim, é a maior figura autoritária aqui no nosso país. E aí, tipo assim, eu acho que ele é diferente do Jean Williams, porque o Jean Williams não tem a mesma importância que o Bolsonaro. Então, tipo assim, eu acho que você tem que pegar a sua posição, você tem que ver o que você influencia, o que você vai falar, como que vai influenciar outras pessoas, entendeu? Sim. Porque, querendo ou não, o fã-clube do Bolsonaro, dos bolsominions, desculpa se alguém aqui apoia o Bolsonaro, mas... Toma cuidado, isso de sociedade, Micaela, não. Tem que ter tipo respeito. assim, quem apoia o Bolsonaro, tipo assim, acaba, não tem o mesmo, o Bolsonaro não tem o mesmo fã-clube que o Jean Williams, por exemplo. Eu acho que você tem que pensar muito antes de falar alguma coisa, entendeu? Sim, mas porque olha... eu acho que, sei lá... O que ele disse é o seguinte, olha... E aí o que ele disse é em cima das questões políticas, ideológicas que a gente está conversando e que tem conexão com a aula, só para não ficar isolado da aula. Tá, a gente está falando em pessoas e grupos ideológicos que a partir dos anos 30 crescem, tanto esquerda como direita. E aí, enfim, nessa fala plural, a gente acaba trazendo para o contexto político atual. Tudo bem. Em relação a pessoas que ainda estão ou na cadeira do executivo ou que já estiveram na Assembleia Legislativa por qualquer situação, as pessoas vivem em estado democrático e por mais que a gente discorde, eles vão defender o que eles querem. Mas aí que tá, quando fere a democracia e os direitos humanos, aí é crime. Tanto um quanto o outro, inclusive já foram evidenciados por pessoas do Congresso de fora com processos. E aí, quem está certo, quem está errado? Enfim, tomando uma cerveja lá fora, a gente conversa. Mas aqui eu não posso tomar partido nem de um lado nem de outro. Adoraria. Mas enfim, eu entendo que você e o que o Parça está dizendo, que há uma linha, grosso modo, parecida, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista histórico. Olha, Hitler e Mussolini X... União Soviética, Cuba, Venezuela ou qualquer outro estado Y, independentemente de direita ou de esquerda, estão matando, não é verdade? Estão matando. Eu acho que o que a gente tem que pensar é não defender grupos que compactuam com a barbárie, tanto faz esquerda ou direita. A gente tem que defender grupos políticos que valorizam a liberdade. Acho que aí tá geralzão de boa. Ah, tem gente na direita que faz isso? Deve ter, claro. Na esquerda que faz isso? Tem. Tem bancadas de representantes que defendem a vida. Mas é só evangélicos? Não, né? Lógico que não. Então a gente tem que buscar, em momentos da democracia, votar naquelas pessoas que, olha, não são racistas, não são misóginas, não são homofóbicas, não são intolerantes. Aí tem que fazer isso, porque tem político que defende uma plataforma contrária a isso? Claro que tem, gente. Senão o Brasil não seria um país atribuído como república, tudo bem? E aí, enfim, para encerrar isso, não, o ímpeto aqui da gente vai ficar, né, mais revoltadinho. Tem que entender que independentemente de quem está no poder, lembra que esse sujeito foi eleito pelo voto do povo. Eu não gosto de falar isso, mas isso é democracia. E que ele está lá falando merda ou não, mas 51 milhões de pessoas elegeram esse representante para estar ocupando a cadeira. E aí, mano, é igual Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Santos ou qualquer um. Ah, tem dia que o Corinthians vai ganhar, tem momento que ele vai perder. Perdemos. E aí o que fazer? Ter decência de forma plural para lutar para daqui 4 anos para o jogo virar para um lado ou para manter do outro. Aí é o jogo da democracia. É claro que se ele estiver atacando grupos e desrespeitando os direitos humanos, e aí, enfim, tem a ordem dos advogados, que vai tomar petição para entrar com processo, tem, enfim, sociedade civil que vai para as ruas reclamar, tem a mídia,
Enfim, o que ele ou outros vêm dizendo, tanto de um lado como do outro, quando é a barbárie extrema, a gente sabe, porque estamos na era digital, né? Rapidão já está lá na internet. Aí a gente precisa saber que a fala, ela tem um poder que não é só meu. Quando eu digo uma coisa, ela que me segue, com aquela estrelinha vermelha ali, nem sabe que eu estou falando dela. Sabe sim. Exemplo, eu falo uma coisa e ela é minha seguidora. Exemplo. E aí ela vai lá e compartilha no grupo dela, ele é seguidor dela. Aí vai e encadeia. Então, por exemplo, tem um documentário no Netflix falando sobre isso, né? Como que você cria uma atividade de movimento social, ou pro bem ou pro mal, na sociedade. Não precisa o cara ir lá apertar o botão, a mina fazer isso. É só falar, principalmente pessoas que têm influência nas suas redes com milhares de pessoas. Não é verdade? Acho que todo mundo consegue entender isso. Depois acho que vocês precisam tomar um sorvete para melhorar. Mas é bom. Temos que viver, isso é democracia. Uma pergunta. A gente ainda não entrou nesse tema. Ele não entrou nesse tema. A gente está nesse tema porque a gente não chegou nessa parte ainda. Eu queria fazer uma pergunta se, mais ou menos em 2018, na época da eleição, se você acha que hoje poderia acontecer um golpe mais ou menos igual aconteceu em 64? Isso é uma opinião pessoal, né, Micaela? Acho que todo mundo sabe como que eu penso politicamente. Mas, sim. Sim ou não? Parça, desculpa aí. Sim. Sim, não é? Sim. Não, apavora um pouco. Aí você falou Sim. assim, não, que nem você falou, 51 milhões de pessoas votaram nele, ele tá lá graças à democracia, porque ele tá lá graças ao voto. Só que não é estranho, a gente coloca. A gente? Caramba, eu não sei. Quem votou nele, não é estranho a gente votar numa pessoa que, querendo ou não, ameaça a democracia? Mica, mas isso é democracia. Goste ou não. Existem órgãos competentes que vão analisar se a democracia está sendo ferida de forma consensual ou não. E ao visibilizar isso, o Congresso, que coloca pessoas lá com o nosso voto, né? Ao visibilizar que há uma ameaça à democracia, o Congresso vai lá e toma medidas, com a força das ruas, é claro. Eu acho que meu posicionamento político não tem nada a ver com a aula, sabe? Porque assim, eu não sou totalmente a favor do Bolsonaro, Sim. e tal. Eu sou a favor da democracia. Perfeito, é nóis. Já podemos tomar uma cerveja. Eu sou, como direita Liberal. moderna, né? Liberal. Liberal na economia. Sim. Conservador no costume, mas assim, não conservador, tipo, a matar a pessoa, porte de arma, esse negócio. Isso aí, ó. Aí já muda. Já dá pra tomar um sorvete e ver um filminho. Não, mas também, se tiver falando a volta de arma, também poderia ser legal, né? Porque. Calma, gente, calma. Isso é uma posição. Gente, cada um. Ó, gente, aí que tá. Eu tô brincando. Não, tem que respeitar o que ele acha. Isso é uma prerrogativa dele. Se, enfim, aí, em outro momento que não é esse, desconstrói argumento com argumento. Mas não é esse momento. Senão fudeu. Mas eu discordo, mas enfim. Mas beleza, foda-se, né? Não vai mudar a nossa vida. Você vai continuar assim, eu vou continuar assim. Eu poderia te convencer, claro, com toda a alegria do mundo, mas não é o momento. Mas da hora, velho. Você deve ter seus motivos, é claro, por acreditar nisso. Ah, porque na quebrada estão matando mais, por motivo ABC, se o bandido tem a arma, e ele vai invadir a minha casa, ameaçar meu pai, minha mãe, etc e tal, porque eu não posso ter para me defender? É uma prerrogativa que muitas pessoas que defendem o porte acabam pensando. Se está certo ou não, é uma outra caminhada. A gente poderia fazer uma conversa dessa, porque é um tema de redação, poderia. Né? Dessa forma, assim, se eu poderia entrar na minha casa aí, morri. Ô professor, eu juro por Deus, não, parece, mas eu lembro de um negócio do Facebook e eu lembrei assim, em 2018. As eleições. Micaela, você só cresceu, porque você é igualzinha no sexto ano. Meu Deus do céu. Em 2018 a gente tava morrendo de medo do Bolsonaro ser eleito, com medo da gente ter porte de arma, todo mundo começou a morrer. Hoje em dia a gente não tava nem conseguindo comprar. Não, só não teve porque foi derrotado. Hã? Só não teve
porque, inclusive, ele defendeu isso. Sim. Tentou elevar isso para debater no Congresso. Só não liberou porque o Congresso estocou, guardou, bloqueou. Mais cedo ou mais tarde, algum congressista pode te desengavetar, propor de novo. Isso tá aí, mano. Como outras várias coisas. Que para alguns é interessante, para mim é... Não, mano. Educação. Educação. É meio que até algo que vocês já viram. Arma não, livro sim. Sim, pra mim, mas pelos meus motivos. E aí num boteco, a gente conversando, podia um dia ter isso. Agora não dá, adoraria. Fossem alunos desde sempre, né? Eu fazia isso na época da sua irmã, ó, já faz tempo. Agora não dá mais, né? Inclusive foi demitido de lá por isso. Né? Vamos lá, voltar. Da hora essa conversa, hein? Podia marcar um dia pós-aula, um boteco. Vocês tomando uma tubaína e eu assim. Algo que, né, traga alegria. Sim, não é uma ideia, vamos conversar isso. Mas da hora essas conversas, tem que participar sim, falar, pôr o ponto de vista aí, dar a cara a tapa, e no bom sentido. Ah, falou algo que você pensa e ela discorda, vamos colocar as conversas aqui. Né? Isso é sociedade, mano, isso é democracia. Não quer dizer que ele está certo, que você está certo. Quer dizer que são pessoas com um ponto de vista diferente, que entre o coletivo pode, acrescentar. E em ponto de vista que ele não tinha percebido, ele fala, puta, ó, acho que eu vou pesquisar mais sobre isso, dei esse vacilo. Ou, mesma coisa que você. Por isso é interessante a conversa. Aqui, nas redes sociais, não. Aqui tem representatividade. Nas redes sociais, menor. Se bem que tem gente que discorda, né? Mas eu acho que o passo inicial é cara a cara, mano. Ah, não gosto? Então por quê? Vamos construir os porquês. Vamos desconstruir. Mas aí é cada um. Gente, vamos lá, ó. Vocês não... Culpa da... Tinha que ser, né? Enfim, mas boa conversa. Então, turma, nesse cenário de polarização de vários grupos, né? O Brasil vai vivenciar essa experiência. Então já expliquei o que é direita, o que é extrema direita de forma bem simples, lembrando que nada disso é conceitual, não está no dicionário de sociologia brasileira. Não, mano, isso aqui é uma conversa bem tranquilona, beleza? Então o grupo de extrema direita, representada pelo Plínio Salgado, e não só pelo Plínio, mas sempre apoiado por grupos minoritários, descontente com a questão política, social e econômica da época, eram anticomunistas, dialogavam igual os fascistas, né, que eram camisa parda aqui, camisa verde, e olha dizeres que, enfim, não estou dizendo só do presidente agora, porque senão vai achar que eu estou pensando no presidente atual, mas vocês perceberem que elementos como Deus e família e pátria, o nacionalismo sempre esteve à frente da extrema-direita. Eu não estou dizendo que o presidente é de extrema-direita. Agora ele está sem partido. Agora ele pode ser de extrema-direita, antes não. Mas, enfim, não estou dizendo e afirmando, beleza? Nem tem essa propriedade, enfim, inteira para dizer, mas Deus, pátria e família são símbolos nacionalistas para atribuir grupos que desvalorizam, desconsideram o Estado interventor do que seria a esquerda. Então temos um grupo de extrema direita e obviamente um grupo de extrema esquerda que vai lutar pelas prerrogativas da extrema esquerda. Na época, o movimento Comintern é um grupo da União Soviética, né? Então eles defendiam o comunismo soviético aqui em meados dos anos 30, democracia popular, anti-imperialista, propunha a nacionalização das empresas, que é aquilo que eu disse da extrema esquerda, né? Proteção a pequenos e médios proprietários, antifascista, tinha adesão de vários grupos populares e a liderança era de um ex-militar, Luiz Carlos Prestes, também conhecido como Cavaleiro da Esperança, e que vai lutar lá no período do tenentismo nos anos 20 pela democracia no Brasil. Então esses grupos vão colocar esses dois representantes, o Plínio e o Prestes, que é esse camarada aqui, para disputar as eleições do que seriam as eleições dos anos de 1938. Só que um pouco antes, o Brasil vai ser agraciado do ponto de vista positivo para os comunistas com a visita dessa digníssima pessoa brilhante que esteve aqui por um período. É Olga Benari Prestes, uma judia, militante do PUC é Partido Comunista da União Soviética,
Era o maior nome do feminismo comunista do mundo naquele contexto histórico. Veio para o Brasil, porque aqui no Brasil, no contexto que a gente estava vivenciando, a desigualdade se concentrava principalmente no campo. Se você razoavelmente entender como o comunismo lá na Europa surge, com o Karl Marx e pós-Marx, os demais grupos que vêm posterior ao Marx, o que eles propõem é reforma agrária. E a partir da reforma agrária, na concepção do comunismo, uma das ideias é uma forma de combater a desigualdade, distribuição de terra. E aqui o Brasil, nessa época, era um país muito desigual, parece, como hoje ainda, né? E a concentração estava nas mãos de grandes grupos latifundiários. Então Olga vem conhecer esse cara, Luiz Carlos Prestes, que em meados dos anos 20, ele e o grupo de militares, do qual Prestes pertencia, iniciou a chamada Coluna Prestes, migrou entre o sul e o norte, aproximadamente 25 mil km, sem ser derrotado em nenhuma proporção, trazendo nos anos 20 um sonho de revolução, que amadurece nos anos 30 com a chegada de Olga. Os comunistas estão propondo no Brasil um Estado interventor. Turma, eu não estou dizendo só porque eu penso com a cabeça vermelhinha não, mas se vocês derem uma pesquisada, o único momento na história política do Brasil que o comunismo teve força foi em meados dos anos 30. Nesse cenário, principalmente pela figura da Olga, por um ex-militar, capitão do exército, desertar o exército, compor as armas e militarizar a população para destituir o Estado em vigência. Para além disso, os grupos como esse grande intelectual da literatura, Graciliano Ramos, tem até o livro, né, Memórias do Cárcere, e Monteiro Lobato, e outros vários grandes figurões da intelectualidade da literatura brasileira estavam organizando um grupo para destituir a República do Getúlio Vargas. Portanto, o Prestes imaginava que vários militares atribuiria ao grupo de repressão que o Prestes estava articulando. Nasce então em meados de novembro de 1935 a Intentona Comunista. Turma, Intentona é de tentativa, tudo bem? Quer dizer, fracassou. Fracassou em qual sentido? Principalmente pela falta de participação dos militares. O Prestes, que era um militar, começa a dialogar com outros vários militares, a fim de propor que vários quartéis de várias regiões brasileiras criassem um indicativo de militares irem para a rua armado em prol, naquela época, da democracia contrária a Getúlio Vargas. Então o Prestes imaginou que haveria esse protocolo. O outro protocolo seria incorporado por Prestes e pelos seus grupos, ou seja, ele, Olga e vários intelectuais que marchariam nas ruas quando os militares já tivessem ocupado vários e vários espaços, né, estados na sociedade brasileira. Mas a gente está falando do Vargas, um dos caras bem manobreiro. O podcast que eu indiquei vai dar a trajetória inteira da Intentona Comunista, que a gente está aqui reportando em muitas nuances dela. Portanto, um militar, o ministro da guerra daquela época, em 1935, acaba se aproximando de Getúlio Vargas e meio que deixando evidente que havia um golpe em curso, um golpe comunista em curso. Os militares conseguem, junto com Getúlio Vargas, abafar essa tratativa de golpe dos comunistas e, atribuído a Filinto Miller, que era um delegado bem violento nessa época, Prestes e o seu grupo preso. A prisão de Prestes e seu grupo deixa evidente que havia uma ascensão da esquerda aqui no Brasil. Lembra, turma, que o Vargas tem uma prerrogativa, aquela prerrogativa chamada de Lei de Segurança Nacional. Em momentos de instabilidade social e política, ele pode decretar estado de sítio, fechar o Congresso Nacional e criar um momento de intervenção. Seria, portanto, o golpe de 37. Aqui há evidências para ele decretar isso, mas ainda é muito minoritário. Independentemente disso, né, o grupo de Prestes está preso e Olga será extraditada no final dos anos 30 para meados dos anos 40 para a Alemanha nazista. Turma, o livro dela chama Olga, né, escrito por um diretor de novela da Globo chamado Jaime Monjardim, que escreveu o livro de memória da Olga, e também tem um filme do mesmo diretor, Jaime Monjardim. É bem interessante. Mas tem um filme que chama O Que É Isso, Companheiro? Tem no YouTube, tranquilão para qualquer pessoa assistir, que vai falar sobre o processo da articulação da Intentona Comunista. Quando tiverem tempo, assistam se quiser, pelo menos dei a indicativa aí, beleza? Então essa tentativa levou o Vargas a pensar na viabilidade da decretação do estado de sítio. Já em meados de 36 para 37,
e já estamos pensando na sucessão presidencial. Tem grupos que querem disputar as eleições de meados dos anos 37 para 38, ou seja, o Vargas ficaria em 4 anos, de 34 a 38, e não poderia mais disputar de 38 a meados dos anos 40 a presidência do Brasil. Ele precisa pensar num golpe de Estado, ele precisa se aproximar de militares, principalmente desse cara, ó, lembra que você falou desse aqui? E principalmente desse cara aqui, esse cabeçudinho, Eurico Gaspar Dutra, Rodovia Presidente Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Era o ministro de guerra do governo Getúlio Vargas. Era um cara de braço direito, super confiável de Getúlio Vargas, enfim. Então o Vargas precisava do apoio dos militares para dar o golpe de Estado que ele tanto almejava, portanto, ele precisava, na concepção dele, se manter no poder. Porque havia grupos aqui que ele não concordava do ponto de vista político, que tinha força para ganhar as eleições dos anos de 1938 para frente. Enfim, Plínio Salgado, que é aquele fascista desse grupo que a gente acabou de visualizar, vai disputar as eleições. Além do Plínio, o Armando Salles de Oliveira, que representa as oligarquias, José Américo, que vem do Rio Grande do Sul com apoio de várias oligarquias, e o Plínio. Então tem vários grupos participando da tratativa das eleições que o Vargas declinaria, porque ele não poderia continuar. Mas Vargas vai se aproximar de um capitão que vai organizar a ditadura em 2 momentos, a ditadura agora e a ditadura em 64. O nome do cara é Olímpio Mourão Filho. Olímpio Mourão Filho vai articular o chamado Plano Cohen. Turma, se vocês colocarem no Google, vai ter várias definições, mas todas elas vão se aproximar de plano falso. O que foi o Plano Cohen de 37? Golpe articulado por Vargas em apoio ao capitão Olímpio Mourão Filho. O que o Mourão Filho fez? Um estudo que evidenciava, naquele momento, o crescimento do comunismo no Brasil. E de onde ele vai tirar esse plano? Quais eram as evidências que preenchem o Plano Cohen? Olha, a tentativa do golpe comunista de 35. Mas a tentativa de golpe de 35, turma dos comunistas, acabou levando à prisão de grandes líderes, como principalmente a Olga e o próprio Luiz Carlos Prestes. Então o comunismo de 35 a 37 deu uma boa fraquejada, né? Deu uma boa enfraquecida, mas mesmo assim o Vargas precisava dar um golpe de Estado, se aproxima do capitão Olímpio Mourão Filho e o capitão articula um plano falso chamado Plano Cohen. Esse plano, suposto plano comunista para tomar o poder no país. Havia um suposto plano que evidenciava uma indicativa dos comunistas em ocuparem o Brasil. Isso se perpetua no rádio, no jornal, né, se perpetua nas classes dominantes, nas camadas populares da época. Vargas, alegando instabilidade social, política e econômica e defendendo salvar o Brasil das invasões inimigas, fecha o Congresso Nacional, decreta estado de sítio. E aí entra a terceira e última etapa de Getúlio Vargas, que é o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo. Turma, a primeira coisa que vocês têm que pensar quando futuramente for estudar, ou por mim, ou por qualquer outro ambiente essa aula, se tem um Estado Novo, tem uma ditadura, a primeira evidência é que esta ditadura fere a constitucionalidade. Para tanto, ele necessita criar uma Constituição que elimine a de 34. Lembrando que a de 34 dava autonomia para os 3 poderes. Então ele deve criar uma nova Constituição. Turma, polaca é do corredor polonês. Você passa no meio, então imagina que aqui vocês são meus inimigos, eu passo aqui no meio de vocês. Óbvio que eu vou apanhar, né? Polaca de intransigência, de arbitrariedade, de violência, de desrespeito. Então é uma Constituição violenta, outorga a turma, é imposição, não tem promulgação, não tem constituinte. Promulgar é propor, é dialogar, outorgar é impor. Então ele outorga uma Constituição fascista e nacionalista a partir de 37, passa a controlar a classe trabalhadora, turma. Carta de lavoura de trabalho, né? A palavra lavorar do italiano é trabalhar. Então a carta de lavoura, a carta de trabalho, ele passa a controlar os sindicatos, a classe trabalhadora. Quando cai no vestibular a Constituição de 37 e o fim dos direitos da classe trabalhadora, vai chamar o Vargas de pelego, ou seja, sindicatos pelegos. Ele passa a controlar os sindicatos, portanto não tem oposição.
do ponto de vista trabalhista, anulou a autonomia dos estados, intervenção do Estado na economia. Do ponto de vista político, social e econômico, o Brasil está, para essa conjuntura que antecede a guerra, crescendo, né? Porque a guerra chega em 39 e a indústria brasileira está crescendo pra cacete nesse cenário. Fim das greves, porque a Carta de Lavoro acaba colocando os sindicatos um pouquinho de lado até meados de 45. O Estado é corporativista, censura é um indicativo de ditadura. Quando a gente fala em censura, a gente está pensando em censurar não é só o jornal, censurar ela, ele e qualquer pessoa. Censura é inviabilizar as pessoas de colocarem o seu ponto de vista numa determinada sociedade. Quando existe censura, existe um Estado interventor, existe uma ditadura. E ditadura não necessariamente é representada pelas forças militares. Há uma ditadura política que coíbe o direito de ir e vir dos sujeitos numa determinada sociedade, beleza? Então, aqui nesse período, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda. DIP é Departamento de Imprensa e Propaganda. E aí, no que diz respeito a ela, é jornalista do jornal ABC, ela quer criticar o governo Vargas. Antes da matéria sair da capa do jornal dela, um interventor do governo Vargas vai analisar o que ela escreveu para ver a viabilidade, se ela não está criticando o governo. Portanto, se houver crítica, a matéria dela não vai sair no jornal, beleza? Isso é uma censura. E isso ocorreu nesse contexto em particular. Turma, pena de morte, institucionalização da pena de morte. Hoje tem pessoas que defendem a pena de morte no Brasil, tudo bem? Isso é uma outra discussão, fere os direitos humanos, beleza? Do ponto de vista dos direitos humanos, a pena de morte, independentemente para quem seja, é algo que ainda não amadureceu e não evoluiu no Brasil. Se é bom ou ruim, isso é uma outra discussão que não vamos polemizar agora, beleza? É uma outra discussão, tá? Eleições indiretas, deste modo mostra o poder do Estado intervencionista. Indireto o quê? Se eu sou ditador, indiretamente indico ela para ser governadora. Se eu sou ditador, indico ela para ser a ministra. Indico ele para ser o prefeito, por aí vai, beleza? Indiretamente, não com o voto da população. Indicativo de ditadura é o fim dos partidos políticos. Isso se aproxima com o intervencionismo do nazismo, do fascismo e do comunismo da União Soviética, beleza? Unipartidários são estados totalitários. O Vargas foi assim de 37 a 45. E o mandato presidencial esticado para 6 anos. Turma, nesse contexto, os integralistas vão discordar do intervencionismo do Getúlio Vargas, da manipulação, do controle da sociedade de todas as formas. E boa parte desses integralistas que eram militares, eles tentam articular um golpe de militares que passam a discordar de Getúlio Vargas. Em meados de 1938, articulado por alguns camaradas que emanam aí de grupos militares, descontente com Getúlio Vargas, tentam em meados de maio de 38 dar um golpe de Estado no Getúlio Vargas. Mas esses grupos já são a minoria, do ponto de vista político quase não tem representatividade. Haja vista a Constituinte de 1937 ou a outorga da Carta de 37, a tentativa de ataque levou à repressão do governo Vargas a prender as principais lideranças e manter uma estrutura inteiramente voltada para o intervencionismo. Turma, faltam 5 minutos para a gente partir, né? Porque é às 5 horas que a gente parte? Tá, ainda falta coisa pra caralho. Então lembrem que eu parei a partir do golpe integralista. O que vem aí, só para ter ideia, é a forma de controle da sociedade, é a criação de um Estado e uma polícia secreta, lembra SA, SS e a Gestapo, né? Além disso, o controle à classe trabalhadora, mantém o trabalhismo. Do ponto de vista artístico e cultural, o Estado Novo vai discutir uma forma de ser brasileiro. O que é ser brasileiro passa a ser discutido nessa temática. Vilas Boas, Carmen Miranda, que era uma portuguesa que vai representar o Brasil lá fora, né? Nunca vi uma portuguesa falar do Brasil, né? E aí, Grande Otelo, e aqui ministro da Educação, que eu não lembro o nome dele, mas é um cara da Semana de Arte Moderna de 1922, não me lembro o nome dele. Enfim, do ponto de vista da economia, o Vargas vai crescer por conta da guerra, e a gente vai levar as evidências para terminar essa aula na semana que vem,
com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Foi uma participação, sim, importante. A partir daí, os grupos militares, a Força Aérea Brasileira e a FAB, a Cobra vai fumar, e aí a gente vai enviar aproximadamente quase 25 mil soldados para lutar em 1944 na Itália. Vão morrer aí alguns, mas a partir daí a gente começa a discutir a redemocratização pela figura desse militar aqui. Mas final de Vargas vem na semana que vem. Vamos terminar por aqui. Estamos todo mundo muito cansado. Hoje é só segunda-feira. E temos a semana inteira aí. Valeu, galera da casa. Ó, beijos, abraços, até semana que vem. Se tiver dúvida, avise o Miquel. Vocês aqui, se tiver dúvida, perguntas, estamos aqui à vontade. Podem trazer um chocolate para mim quando quiserem, né? Meu aniversário está chegando, é 14 de dezembro. Vai ter aula na segunda-feira. Professor, não é mais fácil uma maçã, não? Representando os professores? Exato, não seria uma má ideia. Desde que seja uma comidinha, se for chocolate que seja 70%. Tem que ter as exigências, né? É importante. Gente, obrigado.